nunca almejei ser o mais barato, e sim atender com a necessidade do cliente. Qual que é o medo de perder o dado? Já parou pra pensar? Qual dado tu tem medo de perder? A maioria das respostas são o cliente. Em algum momento a gente precisa pensar nessas novas tecnologias e IA. Essa é a função dessa IA, ficar pegando oportunidades de vendas que não foram respondidas. Sim. E trabalhando a carteira de clientes. Se em algum momento tu descobrisse que eu te vendi o mais caro porque era o mais caro, tu não ia voltar a comprar com a gente. E a gente não tem interesse em ter clientes por uma venda. Às vezes eu fico me perguntando assim, ou a gente tá muito errado, ou tem muito espaço no mercado para a indústria. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Grupo Apo. E hoje, para esse bate-papo, recebemos ela, Ana Renault, diretora administrativa e operacional das Tintas Renault, uma empresa, uma indústria química brasileira que há mais de 2 décadas desenvolve soluções em tratamentos de superfície para diferentes setores da economia. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo hoje. E vamos para essa nossa conversa. Bora pro conteúdo. Que o tempo da máquina parada hoje é muito maior do que o investimento de você parar e fazer a manutenção bem feita, né? Então, o tempo da máquina parada hoje, eu acredito que é um custo invisível, digamos assim, né? Você acaba não parando para colocar no papel o quanto te custou aquela máquina parada a cada 3 meses, a cada 6 meses, e de repente você põe um produto que 1 ano e meio, 2, você não precisa mexer nela. Então, é um ganho considerável. Sim. A gente até teve alguns, eu não tinha olhado para esse tipo de aplicação. Tivemos semana passada aqui o pessoal da Joinville Implementos. Ah, sim, Tivemos o pessoal da Linson, que é de Timbó, também faz essa parte de implementos rodoviários. De implementos, Que imagino que é o mercado de vocês Isso, é o também. mercado que a gente atua também. Legal. Nós não atuamos no do automotivo, né? Sim. Então, a parte de carros e carrocerias para repintura, isso não. Sim. Mas a parte de grandes máquinas, aí sim. Legal. E como que foi quando porque tu comentou ali que entrou na empresa em 2013. Isso. Como que foi esses primeiros passos? Um desafio foi bastante grande, assim, eu vim do mercado financeiro, terminei minha faculdade, fui para São Paulo, eu já namorava o meu atual marido, meu marido, né? A gente já tá há 16 para 17 anos juntos, e aí eu sempre quis ter uma experiência própria, assim, né? Então, passei no trainee do Itaú, e aí, durante o processo seletivo, fui realocada para controladoria geral, aí eu trabalhei lá na parte orçamentária, fiquei 1 ano e pouquinho lá. Mas desde pequena eu sabia que em algum momento eu ia trabalhar na Renault, eu sempre tive essa vontade. Mas eu não queria ser a filha do dono, sabe? Eu não queria entrar ali porque eu era filha do dono. E isso me incomodava muito. Mas hoje eu entendo que não tem. Eu vou ser sempre a filha do dono. Não tem muito, né, o que dizer assim, mas eu queria estar ali pelas minhas próprias pernas e pelo meu próprio mérito, né? Acho que essa é a questão. E aí eu trabalhei no Itaú, ganhei uma experiência excelente lá com planilhas, com dados, com processamento de dados, com organização de banco de dados, de pensamento sistêmico realmente, sabe? Porque lá o volume era muito grande. E era frenético. E aí eu tive um problema de saúde, meu pai precisava de alguém de confiança em Navegantes, ele falou, Ana, é a fome com a vontade de comer, esse é o momento, tu precisa desacelerar e eu preciso de alguém que eu possa realmente confiar que a pessoa tá me dizendo é ou não é. Eu já tô no 3º e não deu certo, e as pessoas dizem que aqui não vai dar certo e eu acredito nessa região. Eu falei, tá, vamos. E aí foi um grande desafio, porque não era Faria Lima, mas era quase, né? E fui para Navegantes, que é super regional, tratar com os nossos clientes que são pescadores, então é um povo bem mais simples, assim, foi um mercado bem diferente, bem regional,
E eles tinham assim, eu sempre fiz assim, Aham. mas eu sempre tratei dessa forma, eu sempre foi no papel. E eu falo, gente, mas não dá para crescer no papel, né? Tem Sim. que ser um pouco mais controlado, Estruturado. estruturado. Então, iniciei trocando sistema. Quando tu troca o sistema, tu é obrigado a recadastrar todo mundo, né? Sim. Produtos, serviços, Sim. clientes, fornecedores, Tu enfim. trocou isso em Em 2014, 2013, 13, 14. 13, eu entrei em março de 13, Aham. então ali por junho, julho eu já estava trocando sistema. E aí o sistema a gente trouxe para a matriz também, porque a Aham. gente entendeu que fazia sentido, nós já éramos do lucro real naquela época. Uhum. Então eu fui aprender, fui fazer cursos sobre a tributação, porque tributação no Brasil, É um cada desafio. mercado é um mercado, é muito desafiador. Então, fui entender disso, fui fazer curso de pessoas também, Uhum. fui agregando conhecimento voltado para a gestão, né? Uhum. Porque fui colocada na gestão e eu eu era uma analista, eu era Sim. uma excelente analista, mas gestora É um é desafio. um desafio muito grande. Então, e eu sou muito analítica, é muito racional e o cérebro é a 1000 por hora. E Sim. as pessoas não acompanham. Então, eu era super nova, não tinha a maturidade que eu tenho Sim. hoje, sabe? Então, o início foi bem desafiador. E ainda mais a indústria, né? Porque eu vejo que a indústria em si, ela tem um ritmo mais lento. Sim, Então, tu vem de São Paulo, numa próxima a uma Faria Lima, é, em um ritmo totalmente diferente. E aí tu cai em um mercado que é da indústria, querendo ou não, sim. com o mercado de pesca e tudo mais, que tem uma tomada de Que decisão. bem mais lenta, bem mais tranquilo. Imagina o quanto isso não frustra, né? As suas É, ações, né? o primeiro ano foi muito desafiador. Primeiro e segundo, assim. E aí começaram outros desafios, porque querendo ou não, a empresa é familiar, eu vi algumas coisas que podiam ser melhoradas, que podiam ser ajustadas, né? Então, custo foi uma coisa que quando eu olhei a maneira como era feito, eu falei, mas tá, pode ser mais personalizado, pode ser mais específico, pode. E aí a gente trouxe outra maneira de fazer e é Sim, sempre sim, mudar, é sempre sim. Bem complicado, né? desconfortável. É, É igual cabelo e unha, o custo, né? Se tu não corta, cresce, né? A gente exatamente. demorou a entender isso, porque como no início a parte de serviço ela é uma parte que gera caixa, né? Sim, O serviço em si. sim. Daí a gente foi crescendo, crescendo, 10, 20, 30, 40, 50, 60 pessoas em um ano e meio. Aham. E aí, legal, uau, caixa. Daí a gente veio para a sede nova, investimos 1,5 milhão. E aí começou o custo, aí começou a apertar e eu não via, né? Porque querendo ou não, só ia inflando, né? Sim. Se a gente não vem cortando, ele só aumenta. É. E é isso daí eu aprendi na marra, né? E eu não tenho um perfil tão analítico. Uhum. Então eu sou mais do vamos fazer acontecer e aí a gente Depois a gente depois a gente ajusta, vai né? ajustando. E só que cada um é seu é um É. perfil bom, mas eu vejo que existem vários desafios. Hoje a gente já tem um perfil muito mais, não, peraí, é dinheiro, É gente. dinheiro. A gente tem, eu tava até antes de tu chegar ali, a gente estava numa reunião de vendas. Hoje a gente acompanha a risca, a entrada, quantas Sim, oportunidades. E uma das coisas que a gente não tinha antes, uma coisa básica, era quanto custa cada oportunidade. Tem um custo de sim. oportunidade. Então, hoje, esse mês a gente gerou 400 e estava em 470 oportunidades de vendas. E aí? E, É, e que não virou, o que é, virou e o que não virou, né? E exa- o quanto custou as que não viraram, né? exatamente. Então, como antes era muito mais, as coisas aconteciam muito mais rápido, e aí eu venho que me aproximar da indústria desse mercado, vocês foi muito bom. Uhum. Principalmente o Viggers. Teve algumas pessoas que me colocaram bastante pé no chão, assim, falando, Eduardo, tu tá numa oportunidade, num tamanho de empresa que te proporciona muito crescimento, só que agora a visão que tu vai ter que ter pro negócio é outra, Uhum. né? Ritual muito mais justo, Nesse sentido, assim, menos métrica, mais... financeiro, o meu pai é muito ali na linha, sabe? Aham, Rédea curta. aham, Sempre foi e sempre pensando em caixa, sim, porque sim, tu pode ter a melhor margem, mas se a tua gestão de caixa não for correta, não for alinhada com o que
né, com o dia a dia, Sim, é o que quebra uma empresa, né? sim. Então, ele sempre teve esse olhar para o caixa, é diário, ele chega, Legal. vai direto para olhar esses números e tudo mais, Sim. então ele sempre foi o ponto de vamos voltar aqui, ó, esse custo aqui, nossa, mas o Legal. nosso custo fixo está aumentando muito e a nossa venda não Não está tá na mesma acompanhando. proporção, estamos Sim, comendo margem. sim. Então ele sempre teve esse olhar, assim. Legal. Mas ele é naturalmente uma pessoa financeira, então não é tão. Ou vendas. Não, ele é as duas As coisas. duas coisas. Ele é É as um duas. híbrido difícil Ele de é, achar, né? não, ele é uma joia rara. É uma joia rara. A gente tem os times de vendas aqui, a gente sempre fica nesse eterno dilema de formação. Aham, Quando a gente vai formar os times, a gente olha, tá, peraí, a gente precisa mais de dominantes, aham. ou porque isso pega mais alguém mais analítico, que vai olhar um pouco mais para número, mais estável, ali olhando para Uhum. DISC, geralmente não vai ser tão executor. Se Sim. encontra qualquer ambiguidade na venda, já vai travar. Já não vai saber o que vai, deixa eu voltar para Uhum. replanejar. Uhum. E o nosso mercado, ele é um mercado de tecnologia, ele é Sim, é. muito É, acelerado. aham. Então É a gente sempre 2.0, né? é do- O áudio turbo. no 2.0 ali. Então a gente sempre fica nessa formação. E quando a gente acha alguém que é financeiro, É. é bem raro. E olha que a gente conversa com bastante gente. Bem raro. E referente a questão de vendas, eu imagino que esse mercado de vocês, há um tempo atrás, ele era muito mais fácil de vender do que é hoje, né? É. Porque ele é um mercado que eu imaginava lá atrás, antes de ter essas experiências com a indústria, inclusive indústria que eu comentei antes Uhum. ali, que era um mercado que existia uma barreira de entrada muito maior. E eu tive a surpresa que não é tão grande não Uhum. fazer bem feito. Mas Sim, eu sei que tem muita gente que faz de qualquer jeito. existe. É, É. e é um mercado que ele não é tão alto assim a barreira de entrada. Para te Uhum. começar, pega um misturador, Uhum. compra alguns produtos ali, e Sim, isso sim. logo eu tenho a minha marca de tintas. Uhum. É como que é isso? Porque hoje está muito mais competitivo, né? É, hoje a gente tem é bastante apesar da indústria ter uma velocidade um pouquinho mais lenta, mais devagar do que na tecnologia, Aham, é as coisas estão bem mais acessíveis hoje em dia. Então sim, é bem como tu comentou, tu consegue tu não é mais tão caro comprar as máquinas iniciais para você fazer a sua própria marca. Mas ainda existe a questão burocrática da coisa também, né. Então sim, você uma fábrica de tinta você precisa de muitas licenças, são bastante controles, então para você trabalhar da forma correta, sim, te custa um pouco mais. Então a sim, gente sim. sabe que tem Não é tão vários, simples. várias empresas que vão trabalhando e do jeito que dá e é o que é e vamos depois a gente vê, Depois a sabe? gente conserta. Depois a gente conserta, mas nós trabalhamos hoje de uma maneira assim muito certinha, sabe? Sim, Então nós nos preocupamos muito com toda a parte ambiental, com todas as licenças sempre em dia, qualidade de qualidade do produto. produto. Então o laboratório, todo lote é controlado, tem ISO 9001, estamos estudando colocar 14001. Legal. Só que aí é um passo, porque a 14001 ela já é difícil por si só. Na Uhum. indústria química, ela é muito mais burocrática, né? Não que a gente não tenha as questões controladas, mas é que Sim. as evidências, a maneira que a ISO 14001 ela é estruturada, ela é bem No desafiadora. que ela beneficiaria vocês? Ah, hoje é mais você mostrar que você se importa do Aham, que os nossos clientes terem a necessidade de, sabe? sim. A gente tem alguns que dão o devido valor Uhum. e já estão buscando também nas suas próprias empresas a 14001, mas nós entendemos que o futuro faz-se necessário, né? Então a Sim. gente precisa olhar para o meio ambiente, precisa olhar para como a gente está cuidando do nosso ao redor, né? Uhum. E a maneira como a gente está tratando os produtos, os resíduos, enfim. Então tem agora também a questão da logística reversa, que
entrou em vigor a lei recentemente, nós já Uhum. estávamos com o projeto desde o ano passado, de como a gente vai trazer algum percentual de embalagem que a gente coloca no mercado para dentro de casa novamente, fazer a sua devida reciclagem. Então, esses são questões que no dia a dia você não nota, né? Sim, É um custo, é uma preocupação que não agrega um valor hoje, sim, mas daqui a pouco é sim. o novo normal. Então a gente precisa ter um olhar crítico para essa parte Sim. E ir também, dando né? pequenos passos, né? Isso. Pra não ter que chegar lá na frente, quando tudo virar, tu ter que Aí sair você corre correndo atrás, desesperado, né? né? Então Sim. a gente tem hoje algumas consultorias dentro da empresa e essa é Uhum, uma delas. uhum. Então, tem uma empresa que nos auxilia com todo esse controle ambiental e já vínhamos conversando desde o ano passado sobre logística reversa. Legal. Essa é da logística reversa, eu anotei aqui que tu comentou. É interessante que no mercado que vocês atuam, ela parece ser um pouco mais fácil, não estou Sim, falando, do que o não, mercado B2C, sim, 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 né? sim. Porque tu tem É, um... mas a lei ela é exatamente para o mercado B2C. A ideia, porque É, entende-se que no B2B a outra empresa também vai ter seu protocolo de sim, resíduos sólidos. sim. Então você não precisa trazer de volta. Mas no B2C não. Então a nossa Que é o preocupação desafio, né? a nossa preocupação é com o mercado que a gente atua no B2C, nas nossas filiais e alguns clientes aqui na matriz, né? Que a matriz é praticamente B2B, né? A matriz aqui Aqui no em Vila Joinville, Nova. Aham. no Vila Nova. Legal, legal. Aqui a parte burocrática, eu também anotei, é, é a parte de tintas, eu sei Uhum, que é químico e químico na parte de transporte é extremamente sim. complexo. Eu sei porque tem um pessoal que trabalha, que é parceiro nosso aqui do grupo, que eles são especializados em transporte de indústria química. Uhum. Provavelmente é nosso parceiro. Não sei se conhece, Transfest. Ah, não, não conheço. São especializados em transportes de químicos. Tá. E ele falou, cara, é tão difícil, que foi um mercado que a É, hora que a gente acertou a mão, a gente nadava de braçada. Porque preciso ninguém quer assumir, conhecê-lo. porque ninguém quer É assumir isso. difícil. Em alguns, Que é é, muito risco, tanto a muito... entrada, né, nossas matérias-primas, quanto o nosso produto final é um desafio. Encontrar transportadoras que aceitam e às vezes elas até aceitam, mas não têm todas as documentações. Então, quando Sim, a gente cadastra um transportador novo, sim. é toda uma preocupação de quais licenças as pessoas têm, quais não têm, porque é um risco, né? Então, acontece uma avaria na metade do caminho, derrama tinta, vai para um lençol freático. Nós estamos falando de produtos que são nocivos, né? Sim, Que são tóxicos. O nosso produto é todo base solvente. sim. Então, tem que ter essa preocupação, sim. Acho que É outro desafio. ele comentou que nem só obviamente, ele falou assim, tomba um caminhão, cara, fecha o CNPJ. Não. Ele, quase nisso, assim, porque ele falou que é tão rigoroso. É. Por exemplo, teve um acidente aqui na Dona Francisca. Uhum. Aquela empresa Sim. tava bem mal das pernas por conta do acidente. E às vezes não Uhum. tem. Tanto a transportadora quanto a Sim. empresa não tem culpa nenhuma. Só que a legislação é tão pesada em Nesse cima, sentido, e sim. nem como que ele falou, eu achei interessante, e nem só a legislação, mas toda a parte por exemplo, da imprensa pesa muito. Pesa, pesa. Então, eu achei interessante a observação. E só que além disso, também a questão da legislação local, porque se você, isso, não sei se é verdade ou não, tu pode me ajudar a ver isso, mas se eu estou com a matriz aqui em Joinville e eu Uhum. quero vender para São Paulo, Certo. até chegar em São Paulo eu tenho que cumprir a legislação específica de De cada cada local. estado, os estados, nós temos diversas leis estaduais Uhum. que são muito díspares entre si. Aham. E muitos estados que são os primeiros a lançar alguma lei voltada para controle, né, de químicos, e aí os outros estados começam a copiar, deu certo lá, então eu vou aplicar Entendi. aqui, deu certo lá. E às vezes acontece, assim, de a gente ter que
prestar atenção por todo o trajeto até chegar lá e o que a gente Que precisa pode ter ter. leis específicas que vocês não têm aqui em Santa Catarina, Isso, que vocês vão ter exatamente. que cumprir da mesma forma. Fora a questão tributária também, né? Que também, esse aí Também pesa. também pesa. Porque, então, existem contratos de substituição tributária que existiam entre estados, agora não existem mais. Tem que estar sempre ligado e antenado para ver se existe alguma mudança. Então, esse é Eu outro não desafio. reclamo mais da É o- gestão da GoFi. Porque se você faz uma venda B2B é de um jeito, mas esse é Sim. B2B, mas ela é para uso final dentro da empresa, a tributação é uma, se é para industrialização, a tributação é outra, dentro e fora do nosso estado. Sim. Para B2C ou alguma empresa que é isenta da inscrição estadual, você também tem outro tipo de tributação e existe um imposto que você como vendedor precisa quitar na venda, mas ela não está destacada na nota. Então, se algum operador ali Despercebido. passa despercebido, tempo depois tu recebe a guiazinha assim, ó, tu tá devendo aqui. lá no estado, lá no outro estado. Porque aí você não tem inscrição estadual naquele estado, porque às Nossa, vezes é um estado que você não tem uma recorrência de vendas, né? sim. Então tem que estar sempre de olho. Não, seria tão mais fácil, algo único, né? É, que o Brasil ele é tão grande, tão É, heterogêneo, né? Então sim. existe aí a reforma tributária, ela tá para entrar em vigor. Em alguns pontos ela já está avançada, em outros a gente fala-se muito, mas não, a gente realmente, efetivamente, o que vai acontecer nós não sabemos ainda. Uhum. Então, e é para unificar, mas vamos ver como é que vai ser, né? Sim. E referente a desenvolvimento de produto, tu comentou que se Uhum, formou na UFSC, uhum, né? Imagino que tem um pé em pesquisa bem forte, né? Em tem. desenvolvimento e tudo mais. Ah, avançou muito? Aos olhos leigos, parece que o produto ele não dá grandes saltos, ou ele dá esses grandes saltos. Ah, quando você olha para trás, você vê que o salto foi maior do que você vê no dia a dia, na verdade. Entendi. Eu imagino, assim, eu entendo, Aham. né? Porque na indústria química não. Difícil você colocar um produto muito Inovador. inovador para mercado, né? É, lógico, existem empresas e empresas. Na nossa, o desafio é ainda maior. Quanto maior a empresa, mais mundialmente conhecida, Uhum. aí você tem um time de P&D muito maior, você tem Uhum. equipamentos que te proporcionam uma inovação com um salto um pouco maior. Mas aqui, regionalmente, é mais complicado. Difícil reinventar a roda Sim, sim, na tinta, né? sim, imagino. É. E a questão de. É porque a gente não. Eu olho de fora, eu não consigo ver essas características. Para mim é sempre a. É sempre e- uma tinta, É né? sempre uma É tinta, sempre uma exatamente. tinta. E Mas a. sim, existem aditivos, né? Sim. É, Porque o teste de resistência eu fico pensando como que vocês fazem, porque falar essa tinta em específico ela dura 10 anos. tá. Existem alguns testes para você fazer acelerar esse tempo de duração de qualidade, Uhum, né? Então tem a neva asfalina, tem a câmara, a salt spray e outros testes para intemperismo. Então são diversas máquinas que a gente faz externo, né? Algumas uhum, a gente tem interno e outras a gente conta com laboratórios parceiros para uhum. fazer para tantas horas de salt spray. Então isso é muito comum, assim, essa tinta aguenta 500, 2.000, 6.000, 10.000 horas de salt spray. Aí você faz um depara do tempo que ele ficou no teste para o tempo de vida útil real, né? Sim, perfeito. E aqui, caindo um pouco na parte de cultura, também Uhum, pegando essa. é, aqui dentro a gente percebe que tem empresas, a gente trabalha com a indústria, né? É um uhum. grande foco nosso. Tem empresas que a gente percebe que a gente tem mais facilidade em trazer mais engajamento, em trazer mais. Uau, que legal! Olha só esse Sim, escritório.
No chão de fábrica é mais É mais difícil, difícil, é né? mais desafiador, porque Até pra ti deve ter sido difícil, porque como tu comentou, tu veio de um mercado totalmente diferente, né? que tem esse brilho nos olhos, assim, né? Então, os escritórios maravilhosos, auditórios, reuniões e tudo, Sim, né? As salas de reuniões. Aí, quando você entra na indústria, é outro mundo. Então, é difícil engajar. No entanto, hoje a gente conta com uma equipe bastante engajada. Nós temos colaboradores de 10, 15 anos uau. de empresa, 20 anos de empresa, então que levam muito da cultura do meu pai, né? Aham, Do vamos fazer acontecer, vamos sim, atender o cliente. Nosso NPS hoje é excepcional legal. e muito também da cultura das pessoas que estão conosco. Sim, Então, o desafio é colocar as pessoas que estão entrando nesse novo jeito, nesse 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 ritmo. trilho, né. Uhum. Então colocar porque acho que pessoas hoje é o maior desafio. Sim, É, sim, inovar, controlar ambientalmente, todos os processos acho que são menores quando você olha para a gestão de pessoas, porque as pessoas que estão entrando no mercado têm uma mentalidade diferente das pessoas que já estão. Então eu noto muito assim a diferença de gerações, né? Do meu pai era uma, a minha já é outra. As que eu estou contratando hoje já tem já outra. tem outro pensamento, outro modus operantes, né? Que motivo é Então, diferente. e aí saber conectar tudo isso é o maior desafio, né? Uhum. Porque muita ainda vai precisar de. É manual, muita Sim, coisa é sim, manual. sim, Então, e na indústria, por mais que a indústria 4.0, automatização e tudo mais, como nós personalizamos muitos produtos, tem muitos lotes que não vale a pena eu colocar dentro de uma máquina para envasar. Eu estou fazendo 5 galões de 3,6 litros. Então, eu sim, estou falando de 18 litros. Como é que eu vou colocar numa máquina para envasar 18 litros? E aí tem todo o setup de máquina, solventes, é mais rápido e é mais barato você fazer manual porque você tem um lote pequeno. sim, E é um diferencial hoje nosso. E aí fica aquela questão: vou escalar ou vou manter personalizando e atendendo clientes como outros não atendem? Porque a partir do momento que eu escalo toda a minha produção, eu não atendo mais de forma personalizada. sim. Então esse vai e vem é bastante difícil no dia a dia, vou pensando em pessoas, porque as Sim, pessoas querem apertar botões, querem ficar na frente do computador, querem sentar num ar-condicionado e na produção não funciona não assim. funciona dessa forma, né? Sim. Eu acho que ainda a gente tem o pessoal que volta e meia tá aqui conosco da UTEC. Eles Uhum, trabalham bastante com indústria 4.0 e tudo mais. sim, E o Gia fala bastante que, obviamente, o desafio deles é levar isso para dentro das indústrias, mas ainda existe um longo chão pela sim, frente, e não só da aplicação, porque a aplicação beleza, tu pega um investimento, algum BNDES, alguma coisa nesse sentido, tu consegue implantar isso lá dentro. uhum, Mas aí tem toda a questão das pessoas, e aí sim. o que que vai fazer, o quanto essas pessoas estão dispostas a aprender novas coisas. Porque eu sempre fiz assim, É, tem muito disso, né? Hoje, inclusive, nesse momento, está tendo um treinamento, uma máquina nova que nós compramos envasadora, exatamente para automatizar mais. A gente está investindo bastante. Nesse ano é um ano que está sendo em vendas bastante desafiador, porque o uhum, nosso mercado, mais um ano, estamos muito uhum, instáveis, muito uhum, incertos, então as sim, pessoas estão colocando um pé no freio para ver o que vai acontecer. sim. Por outro lado, é só mais um ano no Brasil, porque a gente está com Já é esse acostumado. discurso, esse discurso vem de sempre, né? E então a gente está investindo em novas máquinas, novas maneiras. E essa máquina ela traz aí um benefício tanto de qualidade quanto de produtividade Sim, para o nosso produto final. Então, e é
se não operada da forma correta, ela, em pouco tempo, a gente vai ter que fazer uma manutenção gigantesca. Então, essa parte de treinamento é muito importante. Sim. Então, vai, treina, passa um tempo, opera, volta, traz o pessoal de volta. Ó, isso aqui, vocês não precisam corrigir a rota aqui, aqui, aqui. Então, Sim. isso é um trabalho de formiguinha, né? Sim. E não é nada, não é pra gente levar pro coração as perguntas. Não, tranquilo. Mas sabe que a indústria, nossa visão, Aham. ela tem muita facilidade de fazer isso que tu falou. E você acha que algumas vezes a gente já falou aqui, né, aqui da questão do investimento no chão de fábrica, né? Sim. Só da Diclatex, vários outros que são daqui da região que tá aqui, 5 milhões, 10 milhões, pode comprar máquina, vão melhorar a produtividade. E aí, nós somos da tecnologia, obviamente, né? Ana, eu vou te falar que tem uma tecnologia que tu consegue mapear É um desafio colocar dentro da indústria. novos mercados. E a gente estava com imersão aqui semana passada, a gente mostrou pro pessoal. Eu acompanhei alguma coisa nas redes. Meu Deus, existe isso. Eu falei, existe, gente. Porque o mercado ele não vai crescer mais agora. Então a gente tem que fazer o quê? Pegar o mercado do coleguinha. Sim, infelizmente. Mas o sol nasce para todos, mas a gente precisa, para crescer. É mercado. Alguém vai vender menos para alguém vender mais. Para alguém vender mais. É isso. E aí tem algumas tecnologias, por exemplo, inclusive nossas, que, por exemplo, vamos supor que tu falasse que tu tem um cliente que se chama Eduardo Apo, ali em Navegantes. Se eu sou teu concorrente, eu consigo chegar nele. Sim. Pesquisando aqui, ó. Eu consigo vir aqui, eu pesquiso aqui, e ele vai me dar um número de telefone, o e-mail, e algumas outras características do cliente. Eu consigo chegar nele. Sim. E hoje, para o mercado B2B, para quem dá esses passos nesse tipo de tecnologia, nossa, tá muito mais fácil enxergar em novos mercados. Sim. Só que quando a gente chega com isso na indústria, a indústria geralmente fala assim, mas então vamos ver. O famoso, fala, pelo amor de Deus, é R$1.000 a gente por conversa. mês. R$1.000 vamos por mês. Marcar, né? Conversa entre pessoas, a gente marca. É tipo isso. Mas por quê? Eu acredito que isso vai mudar alguma hora. Vai precisar mudar. E é muito, acho que, voltando à questão de gerações, de tradição, aqui a região, ela é muito tradicional. Sim. Muito, assim, a nossa região é muito tradicional e um pouco avessas à mudança. Sim. Né? Então, acho que tem isso também. Toda a nossa colonização traz um pouco disso, né? Sim. Então, mas a gente precisa estar dentro desta nova maneira de fazer as coisas, né? Porque senão vai haver alguém que vai aceitar e eu vou ficar com cada vez menos clientes, né? Em algum momento a gente precisa pensar nessas novas tecnologias e IA, trazer a IA para dentro da produção, por exemplo, hoje é um desafio gigantesco dentro da indústria, né? Imagina. Então, quando a gente fala em vendas, força de vendas, impostos, a gente consegue, né, a parte mais administrativa do negócio, aí sim, a gente consegue já trazer alguma coisa de IA, mas para produção, realmente, é um desafio. A gente até bate um pouco a imersão de semana passada, foi sobre praticamente estruturação comercial com IA. Daí todo mundo chega aqui, é unânime, assim, acho que, uau, eles vão... O Tony Stark no filme, né? Vai abrir um negócio assim... Um portal. E no fim, não. A gente só coloca ela aplicada, é muita automação mais IA. Então, tem muita automação e em pontos específicos, a gente coloca a IA operar. Porque senão gasta muito também. Sim. E um desafio da IA é o consumo. Entende? Então, só que eu vejo ainda uma resistência muito grande. E toda a indústria que eu aproveito para perguntar. Porque é um desafio nosso. E por mais que a gente atende 2 mercados grandes, a indústria e o B2B, prestação de serviço e tudo mais.
E eu até usei esse exemplo semana passada. Tem um cliente nosso aqui de Joinville que é PX Center. Uhum. Também trabalha com transportes, que são, sei lá, 700, 800 usuários dentro da nossa tecnologia. E tem outro caso também, não usei o exemplo de outro, que a gente ligou para eles e eu falei, ó, a gente começou a implantar IA no CRM. Então hoje tu vai ter CRM, automação, WhatsApp e a IA padronizando. O vendedor fez follow-up, não fez, tá acompanhando o cliente, tá sem Aham. resposta, o cliente tá isso, tá. Essa é a função dessa IA, ficar pegando oportunidades de vendas que não foram respondidas e Sim. trabalhando a carteira de clientes, ativando a carteira, clusterizando e tudo Aham. mais. E aí, a gente ligou para essa empresa e falou isso. Dele, cara, amanhã tamo aí. Ó. Eu falei, legal. E aí eu liguei para outra indústria. Aham. Daí para uma indústria que era também, eu tinha bastante relacionamento, expliquei o projeto dele então. Quando começa com então. Eu tenho que falar com o meu TI, daí depois eu vou ter que passar pro jurídico. Tu consegue me passar alguma coisa sobre NJ ou sobre não sei o que, não sei o que? Mas vamos fazer o seguinte, mês que vem a gente marca, senta, daí tu explica a ideia, mas daí, quem sabe lá para setembro a gente começa a falar alguma coisa. Eu falei, meu Deus. Foi engraçado que os dois foi no mesmo dia. Aham. Então essa percepção de velocidade É. às vezes eu fico me perguntando assim, ou a gente está muito errado, ou tem muito espaço no mercado para a indústria, que tem esses movimentos mais... E quando a gente fala em movimento, não é caro. E é isso que deixa a Uhum. gente mais... Ai, sabe? É que Mais cultural, como tu é falou, né? muito cultural e eu acredito também que é a questão, é o receio do incerto, sabe? Com essa questão de LGPD e dados Uhum, e tal. E todo dia tem uma novidade aí, uma notícia nova no sentido de a empresa tal utilizava IA para isso, para aquilo, e vazou o dado porque isso. Então, o empresário da indústria, ele tem sim, essa aversão, assim, não quero problemas sim. desse sentido pro meu lado, eu já tenho vários outros para resolver e tá tudo certo. E se eu um projeto legal que a gente fez com IA foi com a Condor. A Aham. Condor, eles são super inovadores em quesito de inteligência artificial. Mas se eu te falar assim, ó, qual que é o medo de perder o dado? Já parou pra pensar? Qual dado tu tem medo de perder? Daí, a maioria das respostas são o cliente. Daí eu usei esse exemplo na imersão. Eu falei, Aham. qual o nome do teu cliente? XYZ. Pesquisei na Sim. hora. Tá aqui, ó. Esse aqui? Esse é o número do telefone dele. Esse É, aqui é o e-mail. o nome em si, o cadastro em si do cliente, todos têm. A Todo questão, o diferencial é o relacionamento que você cria com o teu perfeito. cliente. Só que tu entende que o É, relacionamento não é um cadastro? não é um cadastro. Que ele não é um dado reto. Exatamente. E aí Então, vai depender de pessoas no final das contas. E aí é, a gente volta volta, no... porque hoje tem o produto X, Y, Z, muitas marcas têm um produto em si que é muito similar. Sim, O que muda é a maneira como eu atendo o meu cliente. Eu tenho cliente desde o dia 1 da empresa. E a sim. gente tem Uau, quase 28 anos. E são que legal. clientes grandes, clientes de renome, que estão com a gente desde o início, porque é a diferencial, além de um produto de qualidade, e Uhum, isso sempre foi um requisito para nós, uhum. termos produtos de qualidade. Não, nunca almejei ser o mais barato, e sim atender com A necessidade a do cliente. necessidade do cliente. E por outro lado, também isso não significa que eu vou te vender o mais caro. Já várias vezes alguns clientes, é porque eu quero um autonivelante, um produto, um epóxi Uhum. que no construção civil é o Usado muito para piso piso, líquido, né? né? O Uhum, piso líquido, sim. o piso líquido, não sei o quê. Aham. E aí a gente foi verificar uma aplicação, eram 300, 400 metros quadrados. Eu falei, mas tu não precisa disso, tu pode, com isso aqui, o que tu quer, Resolve. resolve. Aí ele me olhou,
Tá, mas então orça os dois. Aí eu orcei os dois. Ele, tá, mas tu me ofereceu um que é metade do preço. Eu falei, mas é porque tu não precisa daquele lá. Sim, Ah, mas tu podia vender muito mais. Eu falei, mas aí tu, se em algum momento tu descobrisse que eu te vendi o mais caro porque era o mais caro, sim, tu não ia voltar a comprar com a gente. E a gente não tem sim, interesse em ter clientes por uma sim. venda. Mas se tu quiser comprar também, tá Mas aqui, né? tá aqui, exato. A decisão é sempre do cliente, Sim, mas o nosso objetivo é ter o cliente para sempre, não ter sim, uma maior venda pontual, sim, sabe? Isso é. E aí, é relacionamento, é atendimento, é entregar no prazo, é sim, toda a experiência do cliente, que hoje é muito falada, né? sim, Que é importante e é o diferencial entre as empresas. Então, aí, nesse sentido, IA não vai, não existe IA que no momento que vai sim. fazer Que vai fazer diferença, assim. né? A gente utiliza muito para garantir os pontos de contato, tipo É, aqui dentro. Concordo contigo, a gente promove muita aham, experiência, o espaço, educação, ela é muito focada para os nossos clientes, mas agora a gente abriu para o mercado, então a gente sempre foi muito focado em quem está aqui dentro, a gente se manter cada vez mais próximo, sim. batendo papo, falando de inovação, o que dá certo, o que dá errado. Só que a gente percebeu que dava para fazer mais, né? Por quê? Porque não a IA, nem vamos olhar para a IA, vamos olhar para a Sim. automação, né? Que a gente usa muito. A automação, ela facilita, ela garante que aquilo vai ser executado. É, gestão de tempo, a gestão, né, dos follow-ups, que se depender de uma pessoa, hoje ela tá bem, no outro dia você não tá bem, e aí você acaba esquecendo uma coisa ou outra, e a É, automação garante garante que vai ser executado. que você fez uma ligação, que cada vez mais as pessoas não querem fazer ligação, e ainda a ligação é o que é mais efetivo. Perfeito, concordo 100%. E as pessoas têm uma distância cada vez maior. Não, mas eu mando um WhatsApp. Mas aí Nem sempre você vai ter os mesmos resultados do que uma concordo. ligação. E se a pessoa te falou, ah, eu não vou pintar neste momento, eu apenas em agosto eu vou fazer. Ah, é? No início ou no final? Em que momento de Sim, agosto? deixa Ah, eu deixar e aí apontado já aqui. deixa lá. E aí a Sim, automação vai te lembrar que exatamente. naquela dia e hora você vai precisar ligar para retornar para o cliente e ele vai lembrar de ti que nem lembrava mais de ti. Sim, sim. Então, Isso. Bom, bingo. é sobre isso. Nós temos Sim. na linha naval, nós temos os nossos clientes que são pescadores. Uhum, E eles fazem em média de 1 a 2 compras por ano. Então, sim. o cliente nesta linha que compra uma vez no ano, ele é ativo pra gente. E tu tem que E atacar ele no período certinho do. certinho, porque eles fazem a reforma da embarcação, Aham, geralmente no período de defeso, que é o período que não é possível pescar, né? aham, Fazer a pesca daquele animal, e é regulamentado, é tudo certinho, uhum, então. E eles precisam fazer a reforma das embarcações. E se a gente não entra naquele período, naquela janela de tempo, em contato com ele, perdeu a venda do ano. sim. Então, é concorrido, então, e é relacionamento. Sim. Então a gente O que sabe que faz diferença ter um follow-up justo, justo e automático. automatizado. Exatamente. O que a gente conseguiu resolver foi que, isso que nós somos de tecnologia, né? Aí vamos olhar que os mercados são Aham, diferentes, mas os desafios são os mesmos, sim. né? Então, supomos, duas coisas que nos ajudam muito nisso, é gestão justa e lembra que lá no início, eu nem sei se a gente falou sobre, porque o que que a gente percebeu? Acho que são coisas interessantes para a gente falar. Que quando a gente tem uma formação predominante em um time comercial, em um time de atendimento, qualquer coisa nesse sentido, de pessoas estáveis, são pessoas que não vão ligar. Pode bater pé, pode Aham. falar, eles sempre vão ter uma desculpa boa para não ligar. E são pessoas muito boas em desculpas, porque são mais analíticas, né? Pessoas boas de desculpas E é daí boa. fala assim, nossa, não, é porque eu tinha que fazer isso aqui antes da ligação, e quando vai se estendendo e nós controlamos, aqui tem gente uma regra, todo dia 5% da meta a menos. Então, duas É. coisas, a formação ideal do time, que a gente percebeu que isso muda Uhum. muito, pessoas mais executoras têm mais poder de
cara, eu quero é vender. A forma com que eu vou vender, aí Obrigada. a gente, se vai ser por ligação, por sinal de fumaça, Obrigada, desculpa. por qualquer coisa nesse sentido. Só que daí a gente percebeu que outra coisa que foi interessante foi como eles geriam as cadências. Uhum. Porque o que a gente fazia antes? A gente deixava assim, a gente fazia a reunião da abertura de semana, aí legal, quais suas oportunidades essa semana e tudo mais. Cada um falava a sua. Só que a gente percebeu que as oportunidades do início do mês, acumulada com as oportunidades da próxima semana, ia represando aquilo ali. Sim. E eles começavam a ter que fazer gestões em momentos diferentes. Então, as tecnologias, elas têm que ser voltadas a dar a cadência para o vendedor. Então, se a tecnologia não dá cadência para o vendedor, ele vai escolher o que ele vai fazer. Sim. E ele não vai ligar. Nós temos uma característica que é mensagem, figurinha, mando figurinha para o cliente, eles são bem próximos dos clientes, e logo em seguida ligação pelo WhatsApp. Ah, sim. Não pelo pelo número. Exatamente. E isso aumentou a conversão. Então, uma cadência bem justa. Só que a gente só conseguiu fazer esse controle por conta da tecnologia. Senão a gente não conseguiria. E aí, concordo 210% contigo que ligação é o que aumenta a conversão. Ponto final. Indiferente o mercado. E não importa. Não importa. Não importa. Exatamente. E hoje você tem um time de vendas grande? Hoje nós temos representantes externos, porque no B2B industrial Sim. ainda É o que manda. é o que manda, né? Sim. Então, os representantes comerciais, tem alguns promotores de venda também, terceiros, temos os nossos vendedores internos, Sim. externos, porém internos, Eles CLT. são analistas e dão apoio ao representante ou fazem vendas internas mesmo? Eles têm as duas funções, eles têm as duas funções. E o desafio hoje é aumentar o time de vendas. Porque nós temos hoje uma característica que ela é muito boa, porque a partir do momento que você tem muitos clientes e depende pouco de cada um dos clientes, isso é ótimo. Você tem tudo bem, né, bem estruturado e é bem pulverizado. Essa é a palavra. Então a gente tem hoje a nossa carteira muito pulverizada. Isso é ótimo, mas isso dá um trabalho. Então, porque você precisa equilibrar todos os pratos, né? Então são muitos, é uma carteira bastante robusta e então hoje para que a gente possa crescer da maneira como a gente almeja e está planejando, precisamos aumentar o time de vendas. Sim, acho que são dois pontos para a indústria, né? Ativação e carteira. Carteira é geralmente onde está o ouro ali, né? Sim. Então, concordo. Até ia te perguntar, porque tu comentou que tinham clientes de 28 anos de casa, se eles não representavam um faturamento muito grande, que é característico do mercado. Não, hoje, graças a Deus, nosso maior cliente não chega a 5%. Ah, que bom. A gente já passou pela fase de ter clientes representando muito e perdemos o cliente. E aí, aí o tombo é grande, porque você acaba dependendo, né? A gente tem alguns clientes que que ele tem essa característica nos clientes deles, né? Então, que perdeu um ou dois e praticamente quebrou, porque dependia 80% de um único cliente. E aí o cliente trocou de fornecedor, pum! Sim. Então, principalmente nos prestadores de serviço, né? Nos aplicadores, nós temos muito aplicadores como clientes, então é mais custoso, né? É mais fácil num primeiro momento, mas é mais custoso depois. Sim. Até pra gente encaminhar para o final, tem conversas que a gente tem hoje sobre qual é o futuro da inovação da indústria e qual é o futuro da indústria. E eu acredito muito na parte de serviço, de servir. Né? Que a indústria cada vez vai ter que servir mais o cliente, porque a cadeia de produto está muito estável. Sim. Então, o engenheiro que trabalha para ti, eu posso contratar, pagar e eu vou comprar, ele vai vir para mim.
né? Vai ter um preço que ele vai vir. E aí eu vou ter, mas tem a política que ele vai Não, trazer a experiência dele para cá. Então a gente percebeu que está muito estável essa cadeia, mas que existe uma vantagem muito grande na parte da dor, da dor do cliente e do teu cliente. Uhum, Então, como tu pode ajudar o teu cliente a resolver a dor do cliente dele? Porque daí cada vez sim. mais dependência tu gera nesse elo aqui no meio. Uhum, Isso é muito bom para o mercado indústria B2B. Dando um exemplo, que a gente conversou com a indústria, obviamente, da confecção, que sofre muito por conta do varejo. uhum, Mas porque a dor do varejo não é o produto, a dor do varejo é tu não vender vendedor, não saber lidar com o digital, não saber fazer gestão eficiente da carteira de clientes. Vivem no WhatsApp e mandam, vou mandar uma roupa para isso aqui. aham, E não fazem uma gestão eficiente dessa carteira de clientes. E aí a gente olha e fala, pô, ali tem um espaço para explorar e trazer o cliente para perto. sim. Qual que é a tua visão sobre isso? É educação, né? Sim, Então, cada sim. vez mais trazer o. E acontece muito, assim, nós temos, além de ser fabricantes de tinta, nós somos também prestadores de serviço. Sim. Então, nos pisos industriais, nós aplicamos a nossa tinta, chegamos lá com as máquinas, equipamentos, nosso pessoal, nossa equipe, e realizamos toda a reforma do piso. E Uhum. temos clientes, eh, tanto da indústria, como construção civil e varejo. Varejo no sentido de concessionárias. Sim. Então, a gente faz muito concessionária no Brasil todo, Uhum. concessionária de médio e alto padrão. Então, para deixar aquele piso assim Uhum. bem, Sim. né? E muitas vezes a gente leva alguns clientes, quando é mais próximo, que a gente sabe que tem um cliente que também presta serviço, porque O desafio hoje dele é o... o desafio dele é o acabamento, é saber aplicar, saber a preparação da superfície é meio caminho andado quando a gente fala em proteção, né? Porque uma superfície mal preparada, a tinta não vai performar da maneira como ela foi desenvolvida para, Sim, sabe? sim. Então, treinar os nossos clientes é primordial para a gente manter esse relacionamento e ter esse link com o cliente do cliente, né? Perfeito. Então, hoje nós temos tanto nossa equipe de pintura, que muitas vezes realiza treinamentos com outros aplicadores, e como o corpo técnico também dá treinamentos em company. A gente Uhum. tem isso Legal. bem já estruturado. Então, qual é o público daquele cliente? São aplicadores, são terceiros, é o chão de fábrica que vai fazer sua própria manutenção. Então a gente tem treinamentos personalizados. Eu quero 2 horas teórico, mais 2 horas prático. Nós vamos lá, realizamos o treinamento. Então isso fideliza muito o cliente e muitas vezes faz esse link com o cliente dele também. Uhum. E isso é bem importante e é uma das questões que nós estamos estudando para desenvolver ainda mais, né? Porque Uhum. educação, a gente sabe que conhecimento é algo que é o que vai ficar, né? Sim, É o que vai fazer o desenvolvimento acontecer. sim. Lógico que tu tem que ter atitude, tem que ter o ambiente, Sim. tem que, né? Aquilo que é bem falado na internet hoje. Mas, é eu fazer o básico bem feito, né? Sim. Eu acho que a educação também tem que mudar. A gente trabalha com isso aqui. Então todo mês a gente tem turmas e acho que a educação mudou de forma também. Sim. Então hoje, usando o exemplo da semana passada que teve a turma chega de manhã, a gente dá um contexto inicial Uhum. sobre a estrutura, depois o restante do dia é todo aplicando. Então todo mundo fala, tá, legal, deixa eu pegar Aham. agora eu vou aplicar na minha operação para ver como que isso se comportaria. Sim. Cada um com seu note Cada um com ali seu note, fazendo. a gente libera os acessos, cada um vai se movimentando, pô, aqui deu certo, aqui deu errado, aí os times de suporte vão ajudando. Uhum. Porque a gente percebeu que se não bota a mão na massa, não firma o Não conhecimento. firma. Não firma. Não Entende? firma. Então é uma coisa que a gente acredita muito. E para a gente encerrar, se tu fosse um parecer sobre
esses últimos 6 meses do ano? O que vocês têm de expectativa? Qual que é a visão de vocês para o mercado como tá? Bom, vai ser muito desafiador. Já foi de fevereiro para cá, a gente vem sofrendo tanto com o cenário internacional, né? Então, a guerra afetou muito a parte do setor químico. Houveram aumentos consideráveis de custo de matéria-prima e tudo mais. O segundo semestre também já aponta para novos aumentos, algumas faltas até de disponibilidade de material. Então, o nosso desafio é manter estoques, comprar da melhor forma, para que a gente possa, porque a compra é que dita toda a operação, né? Lógico que tu tem que ter o produzir tem que ser otimizado também, mas é na compra que a gente tem o diferencial. Então, hoje nós não importamos de forma direta e para o segundo semestre é o desenho aí do início de importação para que a gente possa encurtar caminhos, né? Sim, legal. E se tu pudesse dar uma dica, um conselho para os executivos da indústria que nos ouvem, falem, invistam em tecnologia, gente, de preferência na Apple, tá? Então venham com nós, mas qual que seria esse conselho? Na indústria, a manutenção preventiva, né? Eu entendo que, puxando também um pouco o gancho para o nosso negócio, a manutenção preventiva, ela é primordial. É nela que amanhã você não vai ter uma parada de máquina inesperada, então ela vai te dar a cadência que a indústria precisa. Então, invista em coisas bem feitas, que o brasileiro tem a mania de fazer a gambiarrinha aqui, depois a gente, vamos começar, depois a gente vê, depois a gente volta e arruma. Mas, então, vai iniciar uma produção, vai iniciar uma indústria, um galpão novo, pensa nele pronto, pensa nele daqui a 5 anos. Invista em proteção, né? Tanto de piso quanto de máquinas, em produtos que vão te garantir uma durabilidade maior. E isso vai fazer com que a gente tenha aí um ganho, né, de produtividade depois, que ele não é muito bem calculado hoje em dia ainda. Sim, é meio subestimado, né? Sim, muito bom. E se pudesse... tem uma pergunta, a gente não fez mais essa pergunta, né, do final do... vou fazer ela para ti. Ai, senhor. Vamos lá. Eu acho ela uma pergunta muito boa, porque ela é... Se tu pudesse voltar no tempo, com a experiência que tu tem hoje, pra Ana lá de 2013, quando entrou na empresa, e pudesse dar uma dica, uma só. Tenha paciência. Nem todo mundo anda no teu ritmo. Tenha paciência, vai com calma que um dia a gente chega lá. Mas a paciência, a calma, acho que é isso. Se eu pudesse falar com a Ana de 2013, é isso. Vai de leve. Muito bom. É igual diz o Viggers, o mercado não vai fugir, né? E tudo gira em torno de pessoas, né? Eu acredito que a Ana de 2013, o maior desafio era lidar com pessoas. Hoje a Ana, de 13 anos depois, mãe de 2 filhos, já tem uma certa maturidade, que ainda todos precisamos melhorar e evoluir, mas acredito que hoje, se eu pudesse, é isso, é paciência. Legal. As coisas têm o seu tempo e atropelar não funciona. Legal. Ana, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Obrigado por ter viajado lá do Vila Nova até aqui. Imagina. É quase uma viagem, dependendo do dia. Se hoje fosse o dia de jogo, ia ser uma viagem, era mais perto ir para Barra Velha do que... Pode ser. Legal, obrigado pela Obrigada pelo convite.
Foi bem mais tranquilo do que eu imaginava. Passou bem rápido, como você havia me falado. E foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. As portas estão abertas quando quiser voltar. E assim nós encerramos mais um Upcast. Valeu!